Meu nome é Bruno, fui guitarrista da banda Escape, juntamente com meus amigos e meu irmão aqui. Salvo me engano, acho que o Escape começou em 1997. Juntou eu e o Daniel Berg, já não mora mais aqui, em São João. Nós juntamos, começamos a ensaiar só com 2 guitarras, no porão lá da minha casa, e não tinha muita pretensão não. Quando foi, acho que no ano seguinte, 98, ele estava estudando, tinha um amigo na sala dele, um colega de classe, o Guti, e ele chamou o Guti para cantar na época. E aí o Guti foi no ensaio um dia, começou a cantar, e eram nós 3 apenas, 2 guitarras e o Guti, e sem nenhuma pretensão. Até que um dia teve uma quadrilha, na escola onde ele estudava teve uma quadrilha, e depois das apresentações da quadrilha no palco lá, quem quisesse apresentar alguma coisa poderia. Aí eu fiquei esse dia assustado, que o Dani falou, vamos tocar uma música. Eu falei, como assim, Dani? Só nós 3? Vamos tocar. E a música que a gente tocou era Seek and Destroy do Metallica. Para um monte de pai e criança. E eu assustado, falei, como é que a gente vai tocar isso numa festa de quadrilha? E fomos. Eu, o Guti e o Dani tocando. Tinha um baterista lá que eu não lembro quem foi, sentou na bateria e tocou. Foi o B, não? Não foi o B, não. Não lembro quem foi. Aí ele sentou e tocou. Tocamos uma música, todo mundo meio assustado, aquela coisa, tocamos, mas pronto. Nasceu ali o Escape. E aí foi isso, em 98, 99 mais ou menos, e foi fluindo depois. A gente foi tendo as ideias. Na época era difícil arrumar baixista e baterista. A gente conseguiu o meu primo, o Fábio, que foi o primeiro baterista. Depois a gente conseguiu um baixista, foram vários baixistas passando na banda, na época era muito difícil. Tinha muito guitarrista e vocalista, a gente achava. Agora baixista e baterista era difícil. Inclusive, acho que o Guti tocava baixo também e cantava lá no início, não foi? Mais ou menos. A gente tentou encaixar o Guti ali como baixista. O Guti chegou a tocar 2 músicas e cantar. E eu lembro de uma cena engraçada que o nosso primeiro show foi num barzinho ali no Beco do Bispo. Beco do Bispo, ali perto do lado de São Francisco, tinha um barzinho ali, a namorada de alguém conhecia a dona do bar, e a gente estreou ali, meio tocando no pedaço da rua e dentro do bar, e a galera do lado de fora. E eu lembro disso que eu falei com o Guti, você vai tocar só 2 músicas, mas não tira o baixo não, continua com o baixo até o fim. Ele tocou as 2 músicas e jogou o baixo longe. E nós tocamos sem baixo e foi continuando. Que massa. Cara, eu não sabia dessa história. Na verdade, eu tava vindo pra cá que eu fui lembrando disso. Essa foi a origem da banda, né? Que massa. E aí foi passando várias pessoas, aí foi indo. Eu sou o Felipe Neri, tecladista, né? Toquei teclado da Escape. Eu toquei teclado na Mercúrio também. Tive o prazer de tocar também com o pessoal do Hells. Bom, eu sou Renato Agostini, sou daqui de São João del Rei mesmo. E fui o 3º vocalista da banda Escape, né? Isso foi uma grande experiência para mim. E musicalmente e também de amizade. Eu acho que a gente começou com uma amizade muito legal, assim, através da música, né? Com certeza. Né? E foram anos de uma convivência bacana, de bons shows, né? Então está sendo muito bacana a gente relembrar isso nesse documentário aqui, parabenizar a iniciativa mesmo, que acho muito valiosa, assim, sabe? Essas lembranças e tal. Então, assim, eu acho que eu posso começar uma história aqui com a minha apresentação, como que foi realmente como que foi essa minha entrada para o Escape, né? Que coincidiu com o meu início da vida musical como vocalista, né? Porque na verdade eu não me considerava antes um vocalista. Eu estudava guitarra com o Ricardinho aqui, já fiz algumas aulas com ele, eu gostava muito de guitarra, mas a partir desses estudos tal, me envolvi muito com heavy metal, rock and roll, e desde muito cedo assim eu já tinha esse interesse por de repente juntar uma galera e fazer um som, né?
E foi uma história de escola também. Se não me engano, na quadrilha também. Eu vi o B tocando bateria. Coincidência. Era um cara diferente, eu não conhecia ele na escola. O cara cabeludão assim e tal, banda né, camisa preta. Eu acho que eu bati idade comigo, mas talvez um ano mais velho. Oh, velho, o cara é foda, tocando bateria e tal, manda bem. Aí eu cheguei na cara dura, nem conhecia ele pessoalmente. Cheguei, cara, parabéns, legal, você faz um som. Você não quer, de repente, experimentar de fazer? Eu tô montando uma banda cover do Black Sabbath que era pra tocar no meu aniversário. Aí ele bora, ele foi, né, ele gostou da ideia e ainda irmão do Dani, né, também já arrumou um guitarrista pra banda e aí a gente fez alguns ensaios. Bruno, você estava nesse também, do Black Sabbath? Não, esse Black Sabbath eu só fui convidado a assistir. Você foi convidado a assistir, exatamente, que era um ensaio lá na casa do B. Vocês fizeram uma festa também e tal, eu só fui assistir. Justamente. Aí assim, o negócio como eu falei, era um projeto para eu tocar guitarra, arrumar alguém para cantar, mas não apareceu nenhum vocalista, eu sabia as letras, nos ensaios a gente foi fazendo, acabou que eu nem toquei guitarra no final das contas, porque tinha um puta guitarrista, o Dani, o Flavinho, acho, no baixo, Black Sabbath, mandando bem demais, muito legal. Então, assim, e os ensaios já começaram muito divertidos, já teve uma empatia muito legal nos ensaios. E fomos pro show, foi lá em Tiradentes, esse show no dia do meu aniversário. Foi muito divertido, teve outras bandas também. A gente começou em 97, 98, a gente foi levando o projeto a sério e a gente resolveu fazer uma gravação. E a gente só conseguiu gravar isso em Belo Horizonte, em 1999. Nós gravamos a primeira demo do Escape com 3 músicas em 1999. E daí meio que foi expandindo as coisas, foi aparecendo outras bandas. Já tinha as bandas de antigamente, que eu vou citar aqui algumas que me influenciaram. Uma delas foi o Inside, que os caras ensaiaram no porão da minha casa, meu irmão era baterista. Então eu era pequeno, ficava olhando o pessoal ensaiar. E eu fui gostando da guitarra, do instrumento, sabe? E a gente foi trazendo isso para nossa banda, para o Escape. Nós fomos juntando vários músicos de influências diferentes. Nós não tínhamos um direcionamento certo, cada um botava a sua pitada e eu acredito que surgiu um som legal, uma mescla legal. E nisso também, na trajetória do Escape, assim, aparentemente eu posso falar, parece que em São João del Rei, em Minas, de uma certa forma, tinha uma atmosfera para isso. Tinham várias bandas, várias pessoas seguindo, tinham pequenos shows, grandes eventos até, todo mundo participava. Então eu posso dizer assim que foi uma época bem bacana, que eu pude viver junto com meus amigos, meus irmãos, com a banda, com as outras bandas. Foi uma época bem empolgante. Esse lance de influência, assim, é bem interessante, né? O Bruno, lá em casa, a gente tem um irmão mais velho que tocava bateria, né? Tocou com o Ricardinho, então ele acabou influenciando o Bruno. E eu, como era mais novo, né? Já tinha um irmão que tocava bateria e outro guitarra, eu falei, não, então vou arrumar um instrumento para mim que não seja guitarra nem bateria. E na época, quando o Bruno começou com o negócio de banda, eu nem curtia metal. Eu gostava muito era de Bon Jovi, né? Que tinha altas linhas de teclado, então eu falei, já sei, você um tecladista então. E logo no começo da Escape, né? Como eu era o irmão mais novo, eu sempre acompanhava os caras. Eu acompanhava o Bruno, o Dani, tinha ensaio, eu ia junto. Quando eles foram gravar em Belo Horizonte, eu também fui para acompanhar, né? E a minha ideia inicial era montar a banda dos irmãos. Eu queria montar uma banda com o B, né? Que na época não era da Escape ainda, não chegou a entrar na Escape, e com o Rodrigo, que era irmão do Fábio, o primeiro batera da Escape. Aí acabou que depois disso acho que foi um processo natural, né? Como a gente acompanhava eles, o B entrou primeiro para a banda, né? Porque estava precisando de um batera, o B começou a tocar, era um cara muito aplicado, né? Na bateria, então ele destacou rápido, então entrou para a Escape. E eu também estava acompanhando os caras, então foi uma coisa natural. Eles gravaram essa primeira demo, né? A The Last Shot em Belo Horizonte. Então a gente ia para Belo Horizonte de bate e volta, saía aqui de madrugada,
Ia eu, o Bruno, o Dani com o Gucci. E inicialmente eu fui só para acompanhar os caras, legal no estúdio, né? Era a primeira vez que a gente tinha contato com o estúdio. Acho que em São João na época não tinha esses recursos aqui, né? Então a gente teve que ir para Belo Horizonte. Acho que o Demian depois chegou a gravar uma demo lá também, nesse estúdio. E aí eu lembro que tinha uma música deles, a Red Eyes, que era mais lentinha, assim, cadenciado, que eu falei, gente, vamos pôr um teclado nessa música aí. E eu acho que eu nem tinha arrumado os arranjos, eu levei o teclado para Belo Horizonte numa viagem, cheguei lá na hora e gravei, assim, bem cru até, né, muito imaturo, ficou, e daí eu comecei a participar mais ativamente da banda. E o legal é que essa música, na verdade, eu não sei se é só uma consideração minha, mas muita gente fala muito dessa música. Eu lembro nos shows, foi uma das que a gente manteve mais. Sim. Era um ponto alto do show, virou, né, a Red Eyes virou A ideia. o hit do disco, né? A ideia do Escape, na verdade, assim, desde o início talvez não, mas logo após o início a ideia era composições próprias, né? A gente fazia alguns covers, né? Os covers clássicos, era Judas Priest, Iron Maiden, Metallica, Megadeth, mas a nossa ideia era ter músicas próprias. E a gente sempre trabalhou isso, tanto que quando a gente desenvolveu um pouquinho 3 composições, a gente correu para gravar. E a gravação em 99 não era algo fácil, e era caro. Então eu lembro que as nossas gravações em Belo Horizonte praticamente foram uma gravação de um take só. O baterista, o Beto, teve que tocar uma vez só o take, porque era caro a hora. As guitarras eram uma vez só também, para chegar no vocal ter mais tempo. A gente deixou um tempo melhor para o vocal. Mas foi uma experiência interessante e eu acredito que a gente abriu o caminho para as outras bandas também nesse sentido. Inclusive outra coisa, agora que eu tô lembrando aqui, né, que vai vindo as memórias, né? Quando eu estava gravando a Red Eyes, né? Acho que estava acabando o tempo lá do estúdio e, se não me engano, o Bruno tinha que gravar o último solo. Quem ouvir a demo hoje aí vai ver que o último solo faltou um bend no final, né? Saiu meio morto. Só que não tinha tempo para gravar, era aquilo, pronto, acabou que ficou assim, tanta né? vontade, né, de querer gravar, né, registrar as músicas. Então era o que a gente conseguia na época. E acredito que saiu um resultado interessante para a época. Para mim também foi uma primeira experiência de estúdio, quando eu entrei, né? Eu só queria fechar aquela história que eu estava falando, porque nessa festa, quando a gente tocou, foi muito descompromissado, mas o Bruno foi na festa. E aí, no final do show, foi uma coisa que eu não estava esperando, de verdade. Eles chegaram para mim e falaram, Renato, vamos conversar ali? Os caras mais velhos, né, e tal. Falou, beleza, vou falar com os caras do Escape, né? Aí fomos para um cantinho da festa, não sei se você lembra. Aí o Bruno, que tomou a palavra também, falou, Renato, você não quer fazer uma experiência com a banda, não? Aí um teste lá pra gente. Aí eu lembro que eu até tava meio confuso ainda, falei assim, não, peraí, você já tem 2 guitarras, né? Não, é pra cantar. Aí eu falei, olha, bora, porque rolou uma empatia muito legal, rolou no Black Sabbath, eu acho que era parte do repertório de vocês algumas coisas. E aí foi esse o convite pro Escape, uma coisa que eu não esperava. Eu já conhecia a banda, já era uma referência, já tinha disco, já tinha demo gravado, estava gravando a segunda demo, a Spiritual Guidance, que estava tudo pronto. E só faltava gravar mesmo o vocal. Tinha letra, linhas de vocal, tinha tudo, né? Aí, fomos pro estúdio, né? Depois do processo que acabei conseguindo, foi difícil, cara. Teve seletiva pro Escape, vários vocalistas. Eu fui pra final com um cara lá de São Paulo que mora em Tiradentes, o B1, né? O B1. Até convidei ele também pro grupo, que tem histórias para compartilhar também. E era um cara assim, muito mais experiente do que eu. O cara de metal mesmo, todo tatuado e tudo mais. Eu falei, essa vaga é do cara. Ele cantava, e o estilo do Escape era bem o estilo dele. Ele é muito bom vocalista. Mas acontece que eu acho que a gente teve uma coisa que foi uma empatia muito, que levou a gente
a começar a tocar juntos. Rolou aquela né? química, né? Aquela Rolou, primeira química. E eu acho que foi até talvez para esse lance da amizade mesmo, essa escolha. Né? Assim, todo mundo se deu bem de forma rápida, né, instantânea, Foi. em todos os sentidos, até nas partes mais difíceis, que era viajar. Às vezes a gente conseguiu viajar várias vezes para vários lugares em Minas para fazer pequenos shows. Isso foi um ponto interessante da cena da época. São João del Rei tinha uma cena muito forte. A gente costumava fazer pequenos festivais, até outras pessoas, o Gildo, né, costumava organizar alguns festivais e traziam várias bandas de outras cidades para tocar. E São João tinha uma cena forte, o público acompanhava, lotava esses lugares. Basicamente os primeiros shows concentravam no Atlético do Centro. Sim. Foi então, palco assim, de grande show. Teve vários shows, vários festivais. Bandas de fora. Inclusive eu fui num do escape desse. E ficava bem, Rick, ficava bem lotado, os shows eram bem lotados, o pessoal participava mesmo. Eu acho que talvez um grande lugar também, com o passar dos anos que teve, foi o Caminho do Trem? Não, antes do Caminho do Trem, o Pubs. Pubs Expresso da Noite, né? O Pubs era um bar, chamava Pubs Expresso da Noite, era do nosso amigo Roger. O Roger quis começar com shows, né, com bandas de acredito que nós fomos a primeira banda, né? Sim. Primeira banda. Foi o meu primeiro show oficial, quando a gente gravou com o palco em cima do bar, né, velho? Sensacional, sim. O clima com a galera ali. O palco era bem alto, né? Foi um lugar que marcou época, né? Porque acho que todas as bandas de São João na época fizeram shows lá, né? E com isso trouxeram bandas de fora, por exemplo, a gente Escape mesmo, a gente trouxe uma banda uma vez de Divinópolis, né? Sempre tinha essa... Depois eu quero contar até esse caso do show de Divinópolis, que é muito engraçado. Então, primeiro eu queria só falar sobre a cena aqui em São João, que assim, uma percepção minha, né, que eu tive. O Bruno falou de música autoral, né? Eu acho que no finalzinho da década de 90, comecinho de 2000, a gente teve um áudio criativo musical muito forte, né? Porque a gente teve várias bandas autorais, né? Que foi o Escape, foi o Damian, o Hells, a Horus, que teve outras aí, né? Teve muitas bandas. E quando eu pego, assim, do ponto de vista mundial, acho que o metal teve uma ótima fase na década de 2000, né? Se você pegar, por exemplo, a nível do Brasil, a gente teve o Angra, né? Que veio com uma formação nova em 2001, Rebirth. Então, assim, que fez um sucesso enorme no Brasil. Eu acho que isso, de certa forma, motivou a galera, né? A nível mundial, a gente teve aquela onda do death melódico na Europa, que eu acho que influenciou um pouco a gente, influenciou o Damian, a Horus. Estados Unidos, a gente teve aquela New Wave of American Heavy Metal, né? Que foi essas bandas mais de metalcore, que a gente também curtia muito, né? Que o Switch Engage. Pantera, acho que é mais da década de 90. Mas aí é legal o São João, porque a gente tinha cada banda num estilo distinto de metal, né? Por exemplo, tinha Escape. Eu acho que a Escape, dentre as bandas de São João, foi a que mais mudou musicalmente falando, né? Saíram de um thrash metal bem à la metálica, bem orgânico, assim, mais simples, né? Direto. Que passou pela Spiritual Guidance, né? Que foi a próxima demo nossa, que tipo assim... Eu já estava participando mais, então a gente colocou mais teclado. Mais melódico. O Renato entrou, tipo assim, já deu uma cara com os vocais limpos e rasgados, né?
chegar na última demo, que foi a Cuca, que aí a gente pôs num som mais moderno, né, com a afinação mais baixa, já influenciado por essas bandas, né, americanas aí. Mas assim, a gente teve o Demi também, que seguiu a linha thrash, né? A La Creator com os toques de death melódico, o Horus, que também tinha um trabalho legal de guitarra, né? Então assim, foi uma época muito criativa. O Hells, que era um estilo mais o Hells era power metal, se eu posso dizer assim. Seguindo o Angra, então assim, teve um reflexo mundial que dentro eu acho que influencia a galera. Influenciou a cena local, né? E que eu acho maneiro que também do ponto de vista assim, de social, né, de amizade, a gente teve gente que na época nem curtia metal que aderiu ao estilo, né? Hoje eu encontro gente que não escuta mais o som, mas que na época curtiu, ia aos shows. Quando a gente tinha algum show fora que tinha que montar um ônibus, né, para ajudar a custear e tal, tipo assim, tinha uma galera já pronta para ir, 40 pessoas, né? A gente tocou muito em Lafayette, a gente já foi para Belo Horizonte, Camping Rock, então assim, tudo ajudou a cena naquela época, né? Tinha as bandas com música própria, tinha um público, tinha uma amizade, né? Acho que um ajudava o outro, né? Então acho que isso tudo culminou para ter uma boa cena, né? Você tocou num ponto importante, a cena era bem forte na época, porque as pessoas compraram a ideia, assim, de uma certa forma, né? As pessoas acompanhavam as bandas, gostavam, participavam, então assim, se eu posso falar essa palavra, existia uma união mesmo entre as bandas e as pessoas que ouviam o som. Verdade. E a gente teve um apoio também nessa rede que a gente foi fazendo, ampliando além da cidade, a gente se apoiava aqui, fazia os festivais locais, colar cartaz no poste, era na raça mesmo. E assim, mas aí a partir disso o negócio foi se consolidando. E aí começou alguns shows fora, igual o Felipe citou o Camping Rock aqui, que foi fruto da produção do Spiritual Guidance, foi para uma seletiva. Sim. E na seletiva, acho que foi um dos momentos altos da banda, cara, né? Quando a gente chegou lá e tipo assim, só tinha banda mais consagrada, assim, mais consolidada de capital, Belo Horizonte e tudo mais, super produção, as bandas foda. E a gente ficou por último, né? Última apresentação. E a gente, eu acho que não se intimidou, né, cara? A gente chegou lá e fez um show, cara, de 3 músicas, que foi aquela coisa de seletivo, mas foi um impacto, assim, né, e eu acho que isso diferenciou um pouco a questão do estilo, a gente estava buscando isso, eu acho que... De uma certa forma também a banda foi amadurecendo, né? A gente foi tentando profissionalizar a banda em algumas coisas, então a gente passou a preocupar um pouco, assim, com a imagem da banda, a performance. A gente, quando você começa a tocar, você vai vendo as bandas iniciantes, todo mundo é muito paradão, não mexe muito, não interage muito com o público, com a banda, então a gente quis tentar profissionalizar isso também, né? A gente tinha essa preocupação. E esse dia em Belo Horizonte foi um dia bem bacana mesmo, a gente, vamos dizer assim, foi um dia bem feliz para todo mundo, né? E foi um desses dias que a gente experimentou o que a gente estava treinando nos ensaios. A gente experimentou usar no dia e deu certo. Aquele impacto visual, todo mundo agitando, vamos dizer assim, balançando a cabeça mesmo para tocar, e o pessoal de Belo Horizonte até então não tinha visto isso. E eles ficaram bem impressionados com a gente. Então foi uma seletiva que nós ganhamos em primeiro lugar. Mas não ganhamos nada, só ganhamos em primeiro lugar. Ganhamos uma vaga para tocar no Camping Rock. E aí entramos para um festival, tivemos outros contatos. O que eu quis dizer chamando isso aí é que a partir desse amadurecimento da banda também, a gente foi conseguindo tocar em outros lugares, a gente foi também compartilhando isso com o pessoal, né? O Camping Rock mesmo foi uma van, todo mundo vai junto, então isso foi fortalecendo também o movimento, né? E acho que foi muito válido, assim, foi legal, assim, na época, né? Sim, sim. Eu queria contar até, ainda diante dessa parte do movimento aqui em São João, né? A gente fazia muito intercâmbios de bandas, né? Então, o Pubs, assim, foi um lugar ótimo pra gente
fazer isso, né? Porque assim, era um custo barato, a gente tinha um Roger que, tipo assim, era fã também de metal, de rock and roll, então ele ajudou a gente com essas coisas. Aí teve uma vez que a gente trouxe uma banda de Divinópolis, né, pra cá pra tocar, o Glory Dies. Eu lembro dos caras, que era uma banda lá, Acho que eu lembrei desse Iron nome. Maiden, assim, então a gente trouxe os caras aqui, os caras, né, curtiram a casa de show, acho que foi um show que deu um público legal, porque que a gente conversou antes, tinha essa galera já pronta pra ir nos eventos, né, então eles gostaram muito e o combinado era que depois a gente ia lá em Divinópolis pra tocar, eles arrumaram um show pra gente lá em Divinópolis, então tocou aqui em São João primeiro e depois eles arrumaram um show pra gente lá em Divinópolis, né. E aí a gente tinha o costume de levar a galera de São João de ônibus, né? Fretava um ônibus aí com 40 pessoas, 50, a gente ia o pessoal todo, né? E eles arrumaram o show em Divinópolis pra gente. Divinópolis é uma cidade grande, né? Acho que tem mais de 120 mil habitantes, então a gente criou ótimas expectativas do show, né? Bom, aí a gente chegou de ônibus lá, na época não tinha esse lance de GPS, né? Tinha que perguntar a galera onde que é tal lugar, tal lugar. Então a gente passou por Divinópolis, assim, o centro, né, aqueles prédios bonitos, tudo aquilo. Onde que é esse local do show? Ah, tem que ir pra lá, seguir. Quando veio, a gente estava num bairro distante, assim, do centro, saca? Passa uma ponte esquisitona. E a gente achou o local do show, cara. Era uma igreja evangélica abandonada. mais from hell impossível, né? Com um mato altão, assim, tinha um mato altíssimo na frente, assim, uma cruz grandona mesmo, né? Lá, Black Sabbath, né? Bem heavy metal. E a gente falou assim, putz, que local mais afastado. Mas aí beleza, a gente desceu as coisas, passou o som, né? Lá dentro era um local normal tudo, né? Vamos fazer o show. Tinha mais bandas lá, acho que tinha uma banda de Itaúna também que tocou. E beleza, que passou o show, a gente foi comer um hambúrguer lá no centro e a gente voltou pro local do show. Aí antes de começar o show nosso, a gente tava num barzinho da esquina lá, né? Tinha uma galera lá jogando baralho, não sei, a gente foi lá tomar uma com todo mundo. E quando vê, cara, bate lá o carro dos homens lá, a polícia, geral, todo mundo. E a gente de fora, a gente, opa, mas como assim? Então a gente teve que ficar lá, né, estirado na parede. Eu lembro até que o B, a gente maiou com muito B, né, que o B era, né, miudinho, né, o policial deu uma geral nele, tudo. E tinha umas meninas que, na época, a gente ficou muito assustado, né? Fizemos show, beleza, mas... Isso foi antes do show? Isso foi antes do show. Aí depois a gente foi tocar ainda, né? Mas aí tranquilo. Não, né? foi preso, pelo menos. Não foi preso. Aí liberaram a gente foi tocar, beleza. Aí o show também acho que foi bem fraquinho, porque não tinha muita gente no show, não tinha público, mas a gente fez o show. Pra culminar essa noite aí, na época quem cantava era o Rick. Eu lembrei disso vindo pra cá agora também. Verdade. Era o Rick que cantava, então a gente fez o show, acabou o show, a gente tirou uma foto no final do show do Rick. O Rick, ele não batia muito bem com um primo nosso, o Rodrigo. Na hora que foi bater a foto lá, não sei o que eles arrumaram, que eles se estranharam, eles começaram a brigar em cima do palco. Tipo assim, mais essa pra noite, né? No final do show. Mais essa, final do show. Aí Não lembrava disso não. A gente mandou até um abraço pra ele, pro Rick. Mas foi uma noite assim, cheia de histórias, né? Tava falando, quando a gente tava buscando essa identidade, quando eu entrei pra banda, era um set list de 30 músicas, tipo assim. E cara, era. E tocava, era 5 do Megadeth, 5 do Iron, não sei o que. Era muita música, Judas, demais, clássicos, assim, muitos clássicos. E lá no final do show, 1 ou 2 músicas, 3 quando tava legal, da banda, né? E isso foi mudando. Esses foram os primeiros shows que eu me lembro. Mas isso foi mudando justamente porque o objetivo da banda era buscar essa identidade. Então a gente foi experimentando no começo o que era legal com o meu vocal mesmo, né? Eu também estava trazendo algumas sugestões para a gente né, ir moldando a banda, inclusive os covers nesse sentido. Então a gente foi reduzindo o set e trazendo as nossas músicas para o início do show, né? Que até é uma coisa que a gente ganhou confiança com aquela experiência do Camping Rock. A gente fala, cara, a gente tá aqui pra isso, na verdade. Então, era de cara as 3 músicas da demo, e aí sim, um outro cover, até umas 10 músicas só, que era o ponto que a gente percebia que era legal. Então foi mudando também essas influências nesse sentido.
E até uma coisa que eu queria citar também sobre a cena local, que eu acho que foi muito importante, foi o Inverno Cultural, né? Verdade. O Inverno Cultural 2003, 2003. foi a primeira vez que a gente participou com essa experiência já, que a gente já estava com algum embasamento, já tinha um currículo, né, digamos assim, alguma experiência, tocamos aqui, ali, fomos registrando, fizemos uma proposta para o Inverno Cultural, até com o apoio da Aline Braga, né, que não era parte da... Ela hoje em dia trabalha na universidade, né, mas na época ainda não. Foi uma conquista assim, muito importante. E a gente entrou, não foi só a gente, o Damien também. Não, observando, Renato, que depois, acho que durante vários anos, o Inverno tinha o Dia do Metal, né? A partir disso, a partir tipo dessa Rock in Rio, primeira tinha o Dia do Metal. Todas as bandas de São João tocaram, cara. Porque deu super certo, foi assim um quórum, e foi essa primeira edição foi histórica, eu acho que foi local também, né? Aquele show na Rotunda. Foi uma coisa assim que é memorável. E fazer assim. justiça novamente ao público sanjoanense, né? Isso. O pessoal sempre comparecia, e esses shows no Inverno Cultural eram sempre lotados. Sim. E chamou a atenção realmente da organização do Inverno Cultural, que, igual o Felipe falou, todo ano passou a ter um dia de rock, de heavy metal no Inverno Cultural. Justamente. Hoje não sei mais, né? Hoje e a gente como banda, assim, que nem eu comentei esse caso lá de Divinópolis, a gente já tocou em vários buracos, né? Acho que foram mais buracos do que lugares bons, né? E no inverno a gente tinha uma estrutura profissional que a gente ficava muito, né, feliz, né, de tocar naquela estrutura, iluminação. No palco a gente se ouvia, né? Que era difícil em alguns shows, né? A gente tocava às vezes pelo feeling mesmo. Palco. Então foi bem legal essa época do Inverno Cultural. É verdade, foi um... Só lembrei lembrei agora de um lugar que a gente tocou, que foi bem bacana. Não sei se o Ricardo vai colocar nisso, mas só pra gente. Nós fomos tocar em Ervalha. Foi legal. Nós fomos tocar em Ervalha. Aniversário da rádio da cidade. Na verdade, aniversário de uma cidade pequena, que eu não lembro muito bem onde fica, aqui em Minas Gerais. Acho que é perto de Juiz de Fora, Ervalha. Então nós fomos tocar em Ervalha num festival da cidade. E... Acho que é aniversário da cidade, não sei quem que organizou. Aniversário da cidade. Eu não lembro quem organizou. Uma banda de metal lá. Eu não lembro quem organizou o show, mas nós fomos convidados a tocar. O Joaquim chamou a gente. Nós estávamos sendo bem aguardados pela população, pelo público lá de Ervalha. A gente ficou até impressionado, porque assim que a gente chegou, a gente foi para uma rádio dar entrevista. Foi bem legal também, bem engraçado. Mas o mais engraçado foi o seguinte: nesse show à noite ia tocar o Escape e uma banda de baile após o Escape. Antes da gente começar, o prefeito da cidade chegou pra gente e falou que a gente teria que tocar 2 a 3 horas de show. E o nosso repertório na época era 1 hora e meia no máximo. A gente já estava reduzindo. Era bem reduzido
set list, né? As Intenso, músicas. né? Intenso. Porque o show é bem intenso, a É. gente tinha vamos dizer assim, uma performance bem física, que a gente se desgastava, a gente mexia, era uma coisa bem impactante. Depois que acabou esse show, não, antes o prefeito falou, ó, vocês vão ter que tocar 2, 3 horas. A gente falou, não, não é isso. O prefeito tem que tocar. Depois que o show acabou, o prefeito chegou perto da gente e falou, agora eu entendi, porque é 1h20. É, velho. Assim, basicamente eu me sinto orgulhoso de ter tocado no Escape, de ter feito parte da cena de rock, heavy metal de São João del Rei, de ter participado de vários eventos com as outras bandas, com os outros colegas, com o público. A cena era muito, muito interessante em São João del Rei, muito bacana. As bandas se curtiam, tinha o show de uma banda, a outra banda ia, o público ia. Então foi uma fase muito, muito bacana em São João. E hoje, assim, todas as pessoas que passaram pelo Escape, eu quero agradecer a todos que passaram, assim, todos tiveram sua importância, que tiveram importância de alguma forma para o Escape, e agradecer de coração todo mundo que deu o seu pouquinho lá pela banda no momento que teve, e a galera de uma forma geral, sabe? Fico muito feliz. O que mais me marcou nessa época, né, quando a gente começou, montou esse grupo lá pra gente conversar novamente, né? Então começou a me vir algumas memórias, né? Mas o que mais me marcou que a gente levou, que talvez dessa época, foi a amizade, né? Porque a gente está aqui hoje, 20 anos após aí, né? E a gente tem amizade. Eu sou irmão do Bruno, não conta, né? A gente é irmão, mas o Renato, a gente tem uma amizade com ele, né, hoje, 20 anos aí, com o pessoal também, projetos também, os outros músicos, né? O Bruno do Hells, o Davidson, que são amigões nossos. Então acho que o que a gente carrega pra vida é isso aí, né? Esse carinho, essas boas lembranças, essa amizade, né? É verdade. Eu também gostaria de agradecer aqui, em especial, a quem não pôde estar aqui presente com a gente, né? Que citamos aqui Bernardo, Daniel Berg, grandes músicos, grandes amigos, assim, os ensaios na casa deles, né? Parceiros, né? Cediam a casa sempre para tudo. Saudoso seu Berg, que estava ali sempre com a gente ali, apoiando, incentivando a gente. A Márcia, mãe deles, que aguentou a gente durante anos. Exatamente. Os seus pais também, né? Depois, quando a gente passou a ensaiar lá. Então, assim, agradecer mesmo de coração a essa experiência, para mim também foi muito marcante na minha vida. Então, também estou muito feliz de estar relembrando esses momentos aqui. Né? E agradecer também a produção aí do Com certeza. Documentário, né? O empenho do pessoal, o trabalho. Ótima iniciativa. Obrigado pelo convite. Muito legal. Um prazer. Não dá nem para acreditar que faz 20 anos que eu tive em São João del Rei. Primeiro para conhecer pontos turísticos, a cidade. A gente andou bastante. Quem me levou foi o Ricardo Campos, que trabalhava na revista Road Crew como redator. E felizmente eu fiz vários amigos da cena metal local. Alguns deles que se apresentaram no Blood of the Kings Festival, na segunda edição. Ele foi realizado na sede social do Clube Atlético, lá na Avenida Tiradentes, no centro de São João. E era o pessoal do Escape. E o festival foi organizado pelo fã-clube brasileiro do Manowar, que por muito tempo teve sede em São João del Rei. E eles, além do fanzine Blood of the Kings, organizavam shows com bandas nacionais. E eu pude ver esse evento, o Luiz Gildo, que é o fundador, diretor do fanzine, e organizou esse festival, a segunda edição. E inicialmente era para participar a banda Steel Lord do Paraná, mas depois ela foi substituída pelo Tuatha de Danann, que na época promovia ainda o primeiro álbum. Depois eles ficaram conhecidos no Brasil inteiro e no mundo, era a banda de Varginha. Então eles saíram de Varginha e foram para São João del Rei para fazer o encerramento desse festival. E a banda dos amigos, o Escape, que na época tinha lançado o demo tape, depois lançou mais uma. Eles tocaram músicas próprias e alguns covers. Depois também teve o Mortifer e o Hells, que fechou o evento tocando covers, né, de clássicos do metal. E eu, como falei, pude fazer vários amigos em São João del Rei, amigos que eu tenho até hoje,
pude vivenciar essa cena metal local, não só no Blood of the Kings Festival, mas saindo com o pessoal. A gente saiu à noite, foi comer, beber, dando voltas pela cidade mesmo, e é uma coisa que eu nunca esqueci, já faz 20 anos. Então deu para perceber, circulando pela cena metal, que o pessoal adorava muito metal anos 80, coisa que eu também gosto, sempre gostei, eu vim daí. Mas tinha o pessoal tinha um gosto bem variado, além do metal anos 80. Então eu tive minha experiência nessa cidade histórica do Brasil e nunca vou esquecer. Foi em maio de 2001 essa visita. E até hoje eu lembro muito bem de São João del Rei e falo com todos os amigos que eu fiz da cidade até hoje.